memória boa? É sobre isso que estamos conversando no programa Pense Saúde de hoje. E para falar sobre memória, estão conosco hoje o geriatra Dr. Estevão Alves Vale e os neurologistas doutora Dalva Maria Salgado Machado e o doutor Marcos Felipe Camarinha, todos médicos cooperados da Unimed BH. E você também está fazendo parte desse bate-papo. Pode fazer com a sua dúvida, pergunta, sugestão ou comentário. Então, para isso, é só ligar para a gente, 3209-0119 ou enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. No bloco anterior, doutor Marcos, você falou muito sobre a importância da atenção na hora de você consolidar uma memória, por exemplo. E o que a gente percebe hoje é o que eu falei no bloco anterior. A gente tendo que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ou tendo não, mas isso virou um hábito. De você estar fazendo alguma coisa, ao mesmo tempo junto com outra, prestando atenção. Isso você vê diariamente até nas escolas. Os professores falam que os alunos não assistem mais aulas sem estar com o celular o tempo todo conferindo alguma coisa. Isso, com certeza, interfere nesse processo da memória? Sim, interfere. Se a gente não padronizar a nossa atenção, né? E uma coisa que você citou importantíssimo hoje, a gente vê até inclusive nos consultórios, né? Tá com o celular, aí na hora que você está atendendo o paciente, está lá no celular mexendo, aí na hora que você fala assim, você entendeu o que eu quis dizer, a receita? Você entendeu o que eu quis dizer? Como é que toma o remédio? Na hora que você pergunta isso, você diz, não dá para você explicar de novo. Por quê? Não está focado, está pensando em outra coisa. E muitas das coisas que a gente vê no consultório, que são essas queixas de memória, né? Uma das principais, a gente consegue identificar isso muito bem na história clínica, é o paciente que é muito ansioso, muito estressado, é preocupado, é arrimo de família, tem um pai ou uma mãe doente. Então é aquela pessoa que começa a ter dificuldade de memória porque está preocupado com outras coisas, que não que realmente tem que prestar atenção, né? E, além disso, quando a gente tem esses transtornos de ansiedade, transtornos de humor, eles sempre vêm associados a prejuízo de um outro domínio que eu falei anteriormente, que é a qualidade do sono. Então, a dificuldade para ele dormir, iniciar o sono, que está preocupado, isso vira uma bola de neve. Então, no dia seguinte, acorda cansado, ao invés de estabelecer o canal, a vigília, né, de estar acordado, né, de manter o canal e manter esse canal pérvio, que é concentrar, que é prestar atenção, já ele tem esses dois domínios prejudicados. Então, não é incomum a gente perceber isso no consultório. E na hora que o paciente chega, ele fala assim, eu quero um remédio para a memória. Ele não quer um remédio para resolver a ansiedade, não quer um remédio para resolver a insônia, ele quer um remédio para a memória. E o que a gente quer, o que eu quero particularmente aqui passar é isso, que memória tem outras coisas por trás, né? E que podem atrapalhá-la até primariamente. Bom, então vamos falar de outros fatores que podem interferir na memória. O Dr. Marcos falou aqui sobre sono, sobre estresse. Sono interfere, é importante para a memória? Com certeza. Uma boa noite de sono é suficiente para que você tenha, né, atenção e preservar a memória durante o dia. Queria chamar a atenção para outras coisas que podem interferir muito com a memória. Cigarro, né, tá associado à piora da função da memória. A bebida alcoólica, né, em excesso, também está associado. Mas isso, no caso do cigarro e da bebida alcoólica, isso ao longo do tempo ou é aquela coisa mais... Tem um certo efeito cumulativo? Né? Então, se as pessoas querem tentar preservar a memória, querem aprimorar a memória, tem que começar pensando em hábito de vida. É moderação, né, a palavra. Nesse hábito de vida, você tinha citado, inclusive, exercício físico, atividade física, né, doutora Dalva? Fundamental, com certeza, né, Esther? E, bom, pode complementar. A gente falou cigarro, falou bebida alcoólica. E quanto mais ativa a pessoa, mais preservação da memória ela vai ter. Então, a pessoa mais velha, quanto mais ativa fisicamente ela é, né, aquela frase consagrada, né, mente sã, corpo são, né, ela é válida nesse caso. As pessoas falam muito de memória de curto prazo, memória de longo prazo, o que eu estou esquecendo, Vamos explicar o que é isso melhor, doutora Dalva? Sim. A memória de curto prazo é chamada também a memória imediata, né? É como aquela imagem mostrada no filme ali, a sinapse. O primeiro contato com aquela informação, ela é de muito curto prazo, tá certo? Depois dela, né, nós temos a memória sensorial, que, né, nós citamos aqui, que é feita através dos sentidos especiais do nosso corpo, né? Então, visão, audição, olfato, gustação, tato, propriocepção, né? E emoções também, né? E nós temos, então, depois disso,
a memória de trabalho, que é uma forma de intermediária, e depois nós vamos para a memória de longo prazo, que é a memória chamada, então, secundária ou até terciária, tá? A memória secundária é a chamada memória recente. Depois de alguns minutos, a gente tem uma retenção de alguns dados, né? Principalmente se a gente fizer alguma associação lógica, né? ou se tiver algum valor afetivo para a gente aquela informação. Né? Ou se você estiver diante de uma situação em que aquilo é muito importante para você, você guarda. E depois, finalmente, a gente tem a memória consolidada, que é a memória de longo prazo, ou memória terciária. Essa, então, depende de uma estocagem em áreas específicas do cérebro, na dependência do grau, da complexidade e do tipo de informação. Né? Para essa estocagem, então, que o sono que a gente estava conversando é importante. É, o sono e tudo que o Estevão falou, tá? Além da rotina, que é isso que o Marcos falou que é fundamental. Se você se propõe a fazer uma atividade, se você não tiver determinação, se você não tiver constância, tá? Se você não tiver paixão naquilo que você fizer, você não vai chegar a lugar nenhum. Como é que você vai numa consulta médica e deixa um celular ligado, não é? Ou você está conversando paralelamente sobre outras coisas. Se você está ali para prestar atenção em tudo, você é a pessoa mais importante. Então, esse é o mínimo. É o seu momento ali, né? Que você espera que você valorize essa mesa, né? Então, o sono é fundamental. É como se a gente fosse um computador e aí a gente guardasse essas informações, né? Quando a gente desligasse a máquina, né? Então, inicialmente você está com o computador ligado e está mexendo numa série de arquivos, né? Se você não fechar arquivo por arquivo, né? Se tiver um pico de luz, né? Se o computador estiver corrompido por vírus, se tiver qualquer situação desfavorável, se o computador estiver com problemas, né? Estiver lento ou estiver sem renovação, né? Do software, então nós vamos perdendo essas informações. E a longo prazo, o sono seria como se você desligasse corretamente essa máquina e fizesse aquela desfragmentação dos arquivos que periodicamente a gente faz e uma manutenção preventiva. Nós não temos um técnico de computador? Então, nós temos que ter também um técnico para o nosso corpo e para a nossa saúde. Esse é o médico, nosso médico generalista, tá? Esse médico, ele é responsável por esse cuidado primário, né? A nível da saúde pública, é o médico do plano de saúde da família, né? Na saúde suplementar, ele é o médico clínico ou o geriatra, né? Ou o pediatra, ou o ebiatra, dependendo da faixa etária. E daí as coisas vão se seguir. É o nosso técnico. Exatamente. Bom, além, o doutor Estevão citou aqui cigarro, citou álcool, algum outro fator pode interferir na memória? Por exemplo, medicamentos que a pessoa toma? Medicamentos interferem muito, né? Principalmente aqueles que interferem na estrutura do sono, né? Medicamento que induz o sono? Até alguns que a gente acha que dorme bem, quando na verdade não dorme. E é um medicamento de uso contínuo, de uso que é disseminado. Acho que é dos mais vendidos no país. No programa que a gente teve para a insônia, teve muitas pessoas que questionaram a respeito dos usos dos benzodiazepinas, que são, né, os clonazepams, Rivotril, né, da vida, o diazepam, que todo mundo utiliza de maneira indiscriminada. Esses medicamentos, eles alteram a arquitetura do sono, de forma que eles impedem que você faça um sono profundo, que é justamente onde você tem a consolidação da memória, onde você tem esse processo que a Dal estava falando, de você desligar tudo certinho, de você ter esse reparo e isso construir a sua memória. Então, esses medicamentos, eles só te dão a sensação de que você teve um sono contínuo. Mas não é um sono de qualidade. No dia seguinte está cansado, no dia seguinte está com o corpo todo dolorido, está moído, a atenção não fica muito boa, a vigília não fica muito boa. Então, são medicamentos que são de uso indiscriminado, né, disseminados aí, que fazem, eu durmo bem só com o meu diazepam. Quando vê, na verdade, não dorme bem, dorme um sono fragmentado. Né? Certo. Além disso, a gente pode pensar também em doenças metabólicas, vamos supor, problemas da tireoide, diabetes, interferindo na memória? Qualquer doença, né, que pode levar a disfunção de órgãos, então disfunção dos rins, disfunção do coração, disfunção dos pulmões, pode levar a prejuízo da memória. Então, se eu não tiver, por exemplo, eu tenho uma doença cardíaca, se ela não está bem compensada, eu posso ter prejuízos para a memória.
Bom, nesse sentido, as pessoas que vão envelhecendo e que vão acumulando esses problemas, então elas sim vão ter... Por que às vezes as pessoas mais velhas se queixam mais? Uma porque elas usam mais medicamentos. Outra porque elas podem ter problemas de saúde que estão interferindo com o funcionamento global, inclusive da memória. E depressão? Depressão é um grande marcador de risco, né, para doenças da memória. Ela por si só afeta a atenção, o interesse pelas coisas, a motivação, o que dificulta muito a consolidação da memória. Inclusive o foco, né, que você tinha citado, né? Com relação ao foco. E até pode entrar dentro do diagnóstico diferencial, né, quando a gente vai fazer as investigações dos quadros demenciais, que normalmente quando a pessoa está com prejuízo na memória, ela vai preocupada se ela tem uma doença demencial, e nelas, né, o Alzheimer. Alzheimer, se eu estou com Alzheimer. Então, qualquer a queixa no consultório, seja do geriatra, neurologista, do clínico, é isso, estou com problema de esquecimento, eu tenho Alzheimer? É a primeira pergunta e todo mundo fala isso. Né? Então nós vamos conversar sobre isso no próximo bloco e entender quando a nossa perda de memória é uma perda por todas essas questões que nós falamos, por falta de foco, por falta de atenção, por excesso de preocupações, ou se é uma perda de memória que a gente deve preocupar, que pode estar relacionada realmente ao Alzheimer. E aí vamos também falar do que a gente pode fazer para tentar preservar a nossa memória, mas daqui a pouco. Nós vamos para o intervalo, que é rápido. Aproveite enquanto isso para ligar para a gente participar do nosso programa. O telefone é 3209-0119. O intervalo é rapidinho, voltamos em instantes.